é a diferença entre extração de suave, sangue e saliva? Tem diferença entre elas? Bom, eu digo que tem. O DNA, quando ele é obtido do sangue, ele vai ter que ser coletado numa maior quantidade, pode ser coletado numa maior quantidade e ele é menos suscetível a contaminações. Já quando eu quero extrair o DNA de saliva ou do esfregaço bucal, do suave, como uma fonte de DNA, eu posso... Qual é a minha grande vantagem? Eu não preciso ter um intermediário, eu não preciso ter uma pessoa colhendo o sangue do paciente, ele pode colher sozinho esse tipo de amostra, é indolor, não oferece implicação religiosa ou cultural, por exemplo, tirar sangue, algumas religiões elas não permitem, pode ser armazenado em recipientes estéreis por um mês numa temperatura ambiente, sem necessidade de estar numa situação especial, numa geladeira. É uma fonte de DNA muito útil e é tão eficaz quanto o sangue. Por isso, a gente acaba vendo as vantagens em relação a esse tipo de extração. O que é o preparo necessário para fazer essa coleta de células bucais? Primeiro, higiene bucal, o jejum absoluto nos 30 minutos que vão anteceder a coleta e vai corresponder positivamente a 94 a 98% de extração de DNA. Quando você vai fazer o SWAB, por que a mucosa? Porque é o lugar mais fácil de se extrair células para fazer análise de DNA. Como é que o paciente vai acabar fazendo? Tem as explicações, vão os vídeos para o paciente, mas eu já vi paciente coletando e basicamente o que você tem? Você está 30 minutos em jejum, você não escova o dente, não come naquele período, tira os batons, os protetores labiais e o paciente ele vai fazer o SWAB. 2 minutos de cada lado da bochecha, ou seja, ele vai ficar fazendo esfregaço, girando em cada um dos lados 2 minutos. Depois o paciente ele vai pegar isso aqui e ele vai armazenar aquela fonte das células do DNA dentro do líquido. E esse líquido o paciente ele vai agitar 10 vezes e depois ele vai enviar para análise. É assim que se faz um SWAB. Não estou falando especificamente da Genitec, mas de qualquer lugar que você use essa técnica para a extração de DNA de células bucais. A distribuição de frequenciações positivas e negativas da extração de DNA e PCR nas amostras de saliva. Por exemplo, se eu pego saliva in natura, eu tenho positivas em 94% e negativas em 6%. Se eu pego saliva do SWAB, eu tenho 98% de positivo, ou seja, aumento a taxa de positividade e diminuo a taxa de negatividade. Ou seja, eu tenho uma melhora nesse índice. E a relação entre quantidade mínima de DNA e células que compõem a amostra. Então, se eu pegar sangue, né, 1 ml de amostra, eu vou ter uma quantidade de DNA de 20 a 50. E se eu pegar o sangue, uma mancha de 1 a 2 milímetros, o que eu vou ter? 1. Se eu pegar a saliva SWAB, eu vou ter 3 nanogramas, ou seja, de 6 a 600 por 10 ao cubo de células epiteliais descamadas, ou né, de 25 a 650 por 10 ao cubo de leucócitos. Ou seja, é uma amostra quantificável com uma facilidade maior para o paciente e hoje eu acabo vendo como uma forma mais fácil e rápida de se fazer uma análise desse tipo